Olha, quero dizer hoje que estamos aqui ao vivo no site da Rádio Mundial, que você pode pegar pelo som ou pela imagem, então também está muito legal. Estamos ao vivo também pelo Facebook, então estamos aí também ao vivo com imagens, né? É rádio, mas é imagem também, então na atualidade estamos com todas essas mudanças para você. E quero agradecer muito a audiência que você está me proporcionando, você que já descobriu que aquele antigo programa de domingo, às 11h30 da manhã, está agora nas sextas-feiras, às 4 horas da tarde. E você pode acompanhar o programa sempre que você quiser, porque sempre tem um tema preparado com muito carinho para você. E o tema de hoje é um tema muito especial, que é o processo de autodescoberta. Você descobrindo a si mesmo. E aí você pode me dizer assim de cara, assim, André, que autodescoberta? Eu já me conheço. Você vem falar em autodescoberta. Eu conheço a mim mesmo, eu sei como eu sou. Mas aí eu quero chamar a atenção para você para alguns números aproximados, né? São números empíricos, como a gente fala, não são números baseados em observação estatística, né? Então, nós somos no máximo 5% conscientes de nós mesmos. Nós conhecemos, talvez no máximo, 5% de nós mesmos. A maior parte de nós mesmos, 95%, estão num nível que Freud e Jung chamaram de nível inconsciente. Então, Freud fez a famosa alegoria do iceberg, que mostra o seguinte: você é como se fosse um iceberg. A parte visível é a menor parte. A maior parte de você é invisível. É como um iceberg em que você só vê um pouquinho do bloco de gelo. A maior parte do bloco de gelo está submerso. Daí o perigo. Então as embarcações passam longe dos icebergs porque justamente não sabem, né, aonde está o perigo, onde está o bloco de gelo. Então, é como se fosse o iceberg. Então, nós somos apenas 5% conscientes e 95% inconscientes de nós mesmos. Então, nós precisamos nos descobrir num processo de autodescoberta. E nesse processo de autodescoberta, aí você pode dizer assim, André, mas por que eu vou me descobrir? Por que eu vou querer saber quem eu sou? A troco do quê? Você pode pensar da seguinte forma. Bom, primeiro para conhecer seus problemas, suas patologias, suas dificuldades, né? Então, de um lado, temos essa questão. E isso é importante por quê? Porque aí você começa a superar os problemas que você tem. Mas não é apenas para isso. Você faz essa autodescoberta também para conhecer o seu potencial, os seus dons, as suas virtudes, as suas qualidades, tudo aquilo que você tem e que você muitas vezes desconhece em si mesmo. Então é um processo que você também descobre o seu potencial. E isso é muito importante, porque descobrindo o seu potencial, você vai mais longe na vida. Então esse processo de autodescoberta é um processo muito importante. Bom, eu vou dar uma dica para você e na sequência nós continuamos com o nosso tema de hoje, que é um tema muito importante, que é o tema do processo de autodescoberta. Como é que você pode descobrir verdadeiramente quem você é. A primeira dica é a seguinte: amanhã, sábado, dia 19 de novembro, faremos a aula toda baseada em Carl Gustav Jung, o processo de individuação e a sincronicidade do curso mais extenso que se chama
Especialização livre em abordagem junguiana aplicada. À distância ou presencial. Essa aula vai acontecer das 9 ao meio-dia e da 1 da tarde às 16 horas. A primeira aula presencial já aconteceu, mas você poderá adquirir esta primeira aula à distância e fazer o restante do curso presencial ou à distância. Essa primeira aula foi biografia de Jung e os tipos psicológicos. Olha, para você ter mais informações ou fazer a sua inscrição, o telefone você vai entrar em contato por WhatsApp ou SMS 99684 2357. 99684 2357. E só mais uma dica para você. Você que precisa receber orientações para os problemas do dia a dia que você está enfrentando, ou mesmo apresenta ansiedade, depressão ou outra dificuldade psicológica, você pode fazer análise comigo ou com minha esposa Rosana, inclusive via Skype, atualmente é muito utilizado, que atende inclusive a minha esposa por um valor acessível de clínica social. O telefone para agendar os atendimentos também é o mesmo, agora eu mudei para o mesmo número. Então você também entra em contato ou por WhatsApp ou por SMS no 99684 2357. 99684 2357. Bom, estamos falando hoje sobre o processo de autodescoberta. E eu comecei dizendo o seguinte, porque o primeiro argumento que todo mundo tinha, inclusive na época do Freud, olha, não preciso me conhecer porque eu já me conheço, eu já sei quem eu sou. Agora, isso que eu preciso lhe trazer como novidade. O próprio Freud disse, não, você é a maior parte de si mesmo inconsciente. Então, vou colocar aqui num número empírico, 95% inconsciente. André, mas 95% inconsciente, então eu sou um grande desconhecido de mim mesmo? Todo mundo falou isso para o Freud naquela época. E o Freud confirmou, sim, nós somos grandes desconhecidos nossos. Então, 95% inconsciente, 5% consciente, ou seja, você só se conhece 5%. Bom, e Freud falou isso, e um grande seguidor de Freud, um psiquiatra suíço chamado Carl Gustav Jung, disse o seguinte, olha, realmente a maior parte de você é inconsciente. Então você imagina um grande círculo, esse é seu eu total. Um pequeno círculo, que Jung chamou de ego, dentro da teoria do Jung é ego, é que é o seu eu consciente. Então você só tem consciência de você de um pequeno ponto específico. O restante, você é totalmente inconsciente de si mesmo. E isso Freud falou. E depois um seguidor do Freud muito importante, chamado Carl Gustav Jung, confirmou e dizendo, olha, o eu consciente é apenas o ego. É muito pequeno dentro do eu total. Mas é apenas este eu consciente que se percebe. Então, nós temos apenas consciência a partir do eu consciente, que é o ego, na teoria do Jung. Vamos lembrar que ego para Jung é uma coisa e ego para Freud é outra coisa. Então, quando falamos de Jung, o ego é o eu consciente. Para Freud é um mediador entre o id e o superego. Aí já muda um pouquinho a teoria, quer dizer, um ponto de equilíbrio. Mas vamos continuar com a ideia do Jung. Então essa parte, que é o eu consciente, é a menor parte de você mesmo. A maior parte é inconsciente. Só que o Jung traz uma novidade muito interessante. Ele começa a falar de self. E o que seria o self? Seu verdadeiro eu. Então imagina de novo aquele grande círculo com ponto ao centro. O self é esse ponto ao centro. Ou seja, dentro de você, você tem um verdadeiro eu
que norteia a sua vida. E é muito importante que você o reconheça, porque é ele que vai dar sentido para a sua vida. Então, o verdadeiro eu não é, normalmente, apenas o eu que você se conhece, mas é um eu que começa a te dar dicas. Isso que é muito interessante. O Jung dizia o seguinte, que quando você sonha, você tem uma parte de si que está dando uma série de dicas para você. E você consegue interpretar esse sonho quando tem um verdadeiro insight. Alguém fala para você, olha, seu sonho significa tal coisa, e você tem um verdadeiro insight. Dá uma espécie de estalo. Um insight é uma espécie de estalo, uma espécie de intuição interna. E aí você fala, não, é isso mesmo. É realmente isso. Esse meu sonho significa tal coisa. É a vida me dando tal recado. Então, o que você tem na sua vida? A vida te dando determinados recados, seja pelos sonhos, seja pelas intuições. Então, tem momentos da vida que você começa a ter alguns toques da vida, alguns recados da vida. E esses recados da vida são muito importantes. Sabe por quê? Porque senão a gente vive uma vida que não é a nossa verdadeira vida. Você acaba vivendo a vida que os outros te ensinaram a viver. Quando a gente é criança, a gente ouve os adultos. Então o adulto explica para você, não, vida é o seguinte, você vai arrumar um trabalho, você vai namorar, você vai ter uma família, você vai viver desse jeito. E aí a gente procura viver a vida do jeito que a gente aprendeu. E não ouvindo o nosso eu mais profundo, o nosso eu verdadeiro. O que é esse eu mais profundo, esse eu verdadeiro? É o self, que inclusive é o eu transcendente, é o eu que vê o todo. Então esse self você precisa consultar mais, você precisa se perguntar mais para o seu self, quais são os recados da vida, o que você precisa aprender nesse momento, o que você precisa aprender para ter uma vida mais plena, uma vida verdadeira. E aí você vai desenvolvendo uma vida diferente daquela que você simplesmente aprendeu. E você vai viver uma vida mais plena, mais voltada para os seus verdadeiros objetivos. Porque uma coisa é o objetivo que as pessoas te disseram. Ah, você vai ter uma profissão, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai namorar, você vai casar, pronto, acabou tua vida. Tá bom, você vai se aposentar e aí acabou. Então isso é o que a gente aprende. Mas na verdade, a vida, como é o tema de hoje, é um processo de autodescoberta. E quanto mais você se descobrir, mais objetivos amplos você vai colocar na sua vida. Então sua vida não vai ser apenas o cotidiano, mas você, por exemplo, vai desenvolver um hobby, você vai desenvolver uma atividade paralela, você vai ter algumas leituras interessantes de áreas que você está descobrindo, você vai descobrir que a vida não é apenas essa vida cotidiana, mas tem níveis mais profundos, inclusive de espiritualidade. Então você vai descobrir uma vida completamente diferente daquela que te apresentaram. E nesse nível mais profundo de espiritualidade, vai fazer descobertas surpreendentes no seu self. Então você vai descobrir, puxa, mas existe então um mundo espiritual? Nossa, que descoberta legal, ninguém me disse isso. Existe então um ser espiritual que comanda tudo? Não é apenas o cara que fez o universo e depois virou as costas e a gente está se virando por aqui? Não é bem assim? Opa! Então tem uma espiritualidade, tem um ser espiritual que comanda todo o processo. E dentro de mim tem uma parte de mim que entra em contato com tudo isso, que é o self. Nossa, quantas descobertas importantes. Então minha vida não é só essa vida cotidiana, é uma vida muito mais ampla. Olha quantas descobertas a gente pode fazer nesse processo de autodescoberta. É por isso que quem tiver a oportunidade, quem quiser, vai poder fazer aqui 2 dicas, tá? Só 2 dicas hoje. Amanhã, sábado,
dia 19 de novembro, faremos a segunda aula, que se chama O Processo de Individuação e a Sincronicidade, do curso, que é mais extenso, que se chama Especialização Livre em Abordagem Junguiana Aplicada, à distância ou presencial. Vai ser das 9 da manhã a meio-dia e da 1 da tarde às 4. O custo de cada curso desses você se informa comigo. E a primeira aula presencial já aconteceu, mas você poderá adquirir essa primeira aula à distância e fazer o resto do curso presencial ou à distância. Essa primeira aula foi biografia de Jung e tipos psicológicos. Então, para mais informações ou para você fazer sua inscrição, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou SMS no 99684 2357. 99684 2357. E mais uma dica só. Você que precisa receber orientações para os problemas do dia a dia que você está enfrentando, ou mesmo apresenta ansiedade, depressão ou outra dificuldade psicológica, você pode fazer análise comigo ou com minha esposa Rosana, e ela atende inclusive por valores acessíveis de clínica social. Você pode fazer inclusive as sessões por WhatsApp ou WhatsApp não, Skype. O WhatsApp você vai entrar em contato comigo se você quiser. Mas é o Skype, tá? O telefone para agendar os atendimentos é 99684 2357. 99684 2357. Quero agradecer você pela enorme audiência que você está trazendo de volta para o nosso programa, o Divã de André Kepp, e dizer que nós estamos aqui ao vivo, seja pelo site, que você pode apenas ouvir, ou até assistir, e também pelo Facebook. Então estamos ao vivo, você pode acompanhar ao vivo pelo Facebook ou ao vivo pelo site. E quero agradecer muito esta audiência que acompanhava meus programas lá aos domingos ou em outros horários, né? Mas domingo às 11h30 da manhã, você já descobriu que às sextas-feiras você faz uma pequena pausa no meio da tarde, porque também, né, está trabalhando, está atividade, faz uma pequena pausa, assiste o programa ou ouve o programa e depois você volta para suas atividades. É uma pausa muito bem-vinda na sexta-feira, que no mundo inteiro é um dia chamado de Queijo All Day, é um dia que você pode fazer algumas pausas, descansar um pouquinho e voltar para suas atividades com toda a força. E hoje estamos falando sobre o processo de autodescoberta. Então eu disse o seguinte, primeiro ponto, né, que foi a grande descoberta do Freud. Nós somos muito mais inconscientes de nós mesmos do que conscientes. Então, nós somos nossos grandes desconhecidos. Nos problemas que nós temos, então os problemas que cada um tem, mas também nas nossas qualidades. E aqui eu quero retomar um filósofo chamado Plotino. Existem alguns filósofos que valem a pena ler. Um deles é Plotino. Ele escreveu um livro chamado Tratado das Enéadas, e neste livro ele faz uma série de declarações importantes. Ele é do século III. Ele era um grande intérprete de Platão. Então, para você entender Platão, um grande intérprete é Plotino. Mas o que ele dizia? Ele dizia basicamente o seguinte, que todos nós temos uma alma, mas uma alma muito maior do que aquela que nós conhecemos. Então ele fala que o que aconteceu com a humanidade foi o seguinte, e esses filósofos antigos estavam em contato com a sabedoria perene, com a filosofia perene, uma grande fonte de sabedoria, evidentemente Sócrates, Platão e Aristóteles, mas depois os intérpretes como Plotino e tantos outros. Então ele diz o seguinte, o ser humano convivia com Deus, e isso você pode pegar esse conhecimento de um outro texto, do texto sagrado, que é o Antigo Testamento, a Bíblia, o Antigo Testamento. Você vai ver o seguinte, que o ser humano vivia no paraíso, vivia em contato com Deus. De repente, esse ser humano decidiu virar as costas para Deus e fazer o mundo do seu jeito, que foi o famoso pecado original. E a partir daí,
fizemos a realidade do nosso jeito. Isso pela interpretação do Plotino. Só que aí nós esquecemos de duas coisas importantes. Primeira delas, Deus, né? Então, não. Deus não. Deus esqueceu da gente. Não, nós esquecemos dele. Então nós esquecemos completamente de Deus, que é quem coordena todo o universo. Mas depois esquecemos também da nossa própria alma. E aí o Plotino escreve alma com A maiúsculo, querendo dizer o seguinte: nossa alma é grandiosa, nossa alma está em contato com a inteligência superior. Só que nós esquecemos disso e não usamos os potenciais dela. Potenciais que algumas ciências estão descobrindo. Então, temos algumas ciências que no passado eram chamadas de parapsicologia, mas hoje chamamos de psicologia dos fenômenos anômalos, né? Na USP tem um núcleo muito importante sobre isso. Chamamos de outras formas. E eu diria para você o seguinte: nós temos capacidades de telepatia, de precognição, nós temos capacidades muito avançadas nessa parte do nosso ser que a gente chama de alma, só que estão todas adormecidas. E nesse processo de autodescoberta, você não vai apenas conhecer seus problemas, você vai conhecer a sua intuição, você vai conhecer suas capacidades mais avançadas de telepatia, de precognição e outras tantas capacidades que todos os seres humanos têm. Não é que mas esse nasceu com intuição e outro não. Não, todos nós temos a intuição. É que nós não voltamos a nossa atenção para isso. E essa autodescoberta, por isso que é tão importante. Bom, você que acompanha o programa, entenda o seguinte: a vida é um processo de autodescoberta. Então, a vida toda é esse processo de autodescoberta no qual você vai participar de uma forma mais intensa. E veja o seguinte, eu desejo para você uma excelente semana e comece a partir de hoje ou intensifique esse processo de autodescoberta. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.